Mateus capítulo 26, do verso 26 até o verso 30. A palavra de Deus diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Pai querido, mais uma vez estamos na Tua casa, e a Tua palavra está diante de nós. Ela é o alimento verdadeiro que precisamos, que nos sustenta, que mantém a nossa vida. É ela, Pai, que pode nos manter de pé. E essa noite, mais uma vez, te pedimos, fala ao nosso coração, através do Espírito Santo que inspirou esta palavra, ela chegue até nós como um alimento verdadeiro, para que haja edificação em nossas vidas, Pai. Que ela corrija o nosso rumo, que a verdade liberte esta noite, Pai. Eu te peço isso entregando a minha vida em Tuas mãos e clamando pela unção e pelo poder do Espírito Santo, que Ele esteja sobre mim, para que eu possa ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Que barreiras sejam quebradas esta noite, distrações, para que nós possamos dar ouvidos ao Espírito Santo e sermos conduzidos pela Tua palavra. Fala conosco, meu Deus, é o que eu te peço, orando com os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nós hoje vamos celebrar novamente a ceia do Senhor, aquilo que fazemos todo primeiro domingo, toda primeira quarta-feira. E no texto que acabamos de ler, estamos aqui visualizando o que Jesus fez nesse dia, de que maneira Ele instituiu a ceia, que chamamos ceia do Senhor, de que forma Ele apresentou aos seus discípulos. E se olharmos para o texto em Mateus, capítulo 26, veremos que ele se encontra numa circunstância da vida de Jesus, no momento da vida de Jesus, que era praticamente o seu último momento, seus últimos momentos de vida, antes da crucificação. Jesus está reunido com os seus discípulos, com os mais chegados, com os mais íntimos, que ele mesmo escolheu, estão ali com ele nesse momento crucial, e pouco tempo depois disto ele seria crucificado e morto. Então é um momento crucial na vida de Jesus. Ele está prestes a dar a sua vida em favor de cada um de nós. Ele está prestes a se entregar o seu corpo, o seu sangue, e tudo isso fazer por causa dos nossos pecados. O texto, então, se apresenta nesse contexto que eu estou explicando para você. E o que Jesus está para fazer? Ele, simbolicamente, toma o pão, toma o cálice e diz aos seus discípulos o que aquilo representa, indicando que ele faria isto com a sua própria vida. Seu corpo seria também partido, seria alvo de sofrimentos atrozes, seu sangue também seria derramado, e tudo isso em favor de cada um de nós. Então, Jesus está mostrando, através desses elementos, o que isso representava para cada um dos seus discípulos e hoje também para nós. Um pão que é partido, um pão que é feito de trigo moído, como mesmo Jesus faz uma alusão a ele mesmo no Evangelho de João. A Bíblia mostra esta passagem em que ele diz que o grão de trigo, se cair em terra, mas não morrer, fica só. Mas se morrer,
produz muito fruto. E Jesus estava anunciando o que ele faria através da sua morte, que era necessária. Ele mesmo orando ao Pai, pede ao Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade e sim a tua. Não era possível, não havia outra forma, não havia outra maneira a não ser a sua morte. E o que Jesus está anunciando é exatamente isto, que ele iria morrer e que ele iria entregar a sua vida, como também ele disse, ninguém a tira dele, ele é que a entrega, e foi isso que ele fez. E por que era necessário que isso acontecesse? Este sacrifício, segundo nos indica a palavra de Deus. Por que era necessário? E aí, irmãos, é que entra a nossa vida, é que entra o nosso maior problema. Nosso maior problema se chama pecado. Pecado com suas consequências. O nosso pecado é o responsável pelo sacrifício de Jesus. A Bíblia vai dizer para nós como foi este sacrifício. Porque às vezes eu creio que isso se torna algo meio comum para nós. A cada mês nos reunimos, recebemos os elementos da ceia, participamos, fazemos orações. A Bíblia diz que devemos fazer em memória de Cristo. Mas em memória de quê? O que ele fez estava aqui simbolizado. Mas o principal do que ele fez foi sacrificar a si mesmo, cumprindo o padrão da justiça de Deus. É disso que nós lembramos quando tomamos a ceia. Consideramos este sacrifício, até porque a palavra hoje está meio batida, sacrifício, né? Nós não gostamos muito dessa palavra, mas na verdade foi isso que Jesus fez por nós. Ele hoje não está requerendo nenhum sacrifício da nossa parte, mas dele em relação a nós o que foi feito foi um sacrifício. E se olharmos para a palavra de Deus, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito desse sacrifício. Alguns versículos eu quero compartilhar com você. Abra no Salmo 22, que é um salmo que fala sobre o Messias e explicitamente descreve o seu sofrimento. E tudo que está escrito aqui se cumpriu em Jesus. Salmo 22, que foi escrito muitos anos antes de Jesus, no versículo 14, diz assim: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Salmo 22. Muitos anos antes de Jesus, descrevendo o que aconteceria no dia da sua crucificação. Um outro exemplo, Salmo 69. Salmo número 69, versículo número 21. A palavra de Deus diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre, coisa que também aconteceu no dia da crucificação do Senhor Jesus. O mais conhecido dos textos do Antigo Testamento que fazem alusão a isto, Isaías, capítulo 53, vamos ler versículo 4 até o versículo 7. Isaías 53, do 4 ao 7, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Descrição do que aconteceu com Jesus na sua crucificação. Olhando agora para o texto em Mateus capítulo 27, um pouco depois do texto que iniciamos a ler, a Bíblia diz do verso 27 ao verso 31. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a coorte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Descrição bíblica do sofrimento do Senhor Jesus no seu sacrifício por nós. Ainda em João, capítulo 19, versículo 34, vamos ler a Bíblia. Evangelho segundo João, capítulo 19, verso 34, diz: Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Tudo isso mostra para nós como foi o sacrifício de Jesus. Toda a dor, todo o sofrimento, todo castigo físico, moral, humilhação, tudo que lhe foi imposto, narrado pela Bíblia, previsto pela Bíblia muitos anos antes dos acontecimentos, tudo isso descrito para nós. E a pergunta é: por que tudo isso? Por que tudo isto era necessário, irmãos? Por que era preciso que Jesus passasse por tudo isso? A Bíblia vai nos dizer essa noite. O primeiro motivo eu quero compartilhar em Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo feito o quê, irmãos? Morrido por nós. Em que condição nós estávamos? Sendo nós ainda pecadores. Por que tudo isso? Nós éramos pecadores. E Deus fez tudo isso por nós de forma adiantada. Não esperou que a gente se consertasse para fazer isso, mas provou o seu amor por nós, porque fez isso na nossa condição ainda original de pecadores. Então, a primeira razão para todo esse sofrimento é esse tremendo amor de Deus por cada um de nós, suas criações, irmãos. Deus prova, materializa esse amor através dessa atitude. O que Jesus sofreu por nós é, antes de tudo, uma prova de amor. Versículo 24 do capítulo 12 do Evangelho de João. João, capítulo 12, versículo número 24. Está escrito assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Era necessário passar por tudo isso. Como disse Jesus aqui, se o grão de trigo, simbolizando ele próprio, o pão da vida,
como o pão simboliza Jesus na ceia, o seu corpo, se ele não morresse, ficava apenas ele. Mas como ele morreu, muito fruto veio deste ato. E o maior fruto é a nossa vida. Aqueles que se converteram, que receberam o perdão dos seus pecados, por causa do que ele fez por nós na cruz. Nós somos o fruto que ele deixou. Então, a razão de todo esse sofrimento, primeiro, o amor que ele tem por nós, e segundo, o fruto que veio de tudo aquilo que ele passou. Não foi em vão. Houve um fruto no seu sofrimento. Houve um fruto resultante do seu trabalho. E qual o motivo? Para que esse sofrimento? A Bíblia também nos explica. Leia comigo Colossenses, capítulo 1, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo número 1, versículo 13 e versículo 14. Colossenses, capítulo 1, verso 13 e verso 14, diz assim, presta atenção. Ele nos libertou, da onde, irmãos? Do império das trevas, e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, a remissão dos pecados. Quando Jesus morreu na cruz, morreu para isso. Eu preciso entender o que a Bíblia está dizendo. Houve um transporte da minha vida. Eu estava num lugar, eu estava numa circunstância, numa situação, e dali fui transportado para outro lugar, para outra circunstância, para outra situação. Segundo nos diz o apóstolo Paulo, ele me libertou. Quer dizer que eu era prisioneiro, eu era escravo. E aonde eu era escravo? Ele diz, no império das trevas. Veja, antes de receber Jesus, a minha situação e a situação de qualquer ser humano é esta descrita pela Bíblia. Um prisioneiro do império das trevas. Mas ao morrer na cruz, ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, ou seja, neste Filho, temos a redenção e a remissão dos pecados. A remissão é o pagamento completo da dívida. Então, o que Jesus conquistou para nós, com todo esse sofrimento e com essa morte tão terrível? Ele remiu os nossos pecados, pagou o custo dos nossos pecados, nos livrou da dívida que estava atrelada aos nossos atos, os nossos pecados. E com isso, nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Foi isso que Jesus fez. Então, todo esse sofrimento é justificado. Justificado pela nossa enorme necessidade de sairmos das trevas e virmos para a luz. Irmãos, o problema é que hoje as pessoas não consideram o pecado tão grave assim. Não consideram tão sério assim o pecado. Algumas chegam a dizer que não são tão pecadoras assim, que não são pessoas tão ruins, que são pessoas boas, que se consideram pessoas justas, porque não fazem, não cometem grandes erros que aparecem aí na mídia. Mas o problema é que a Bíblia não diz que apenas as pessoas que faziam esses grandes erros ou cometem esses grandes pecados estavam prisioneiras no reino das trevas. A Bíblia diz que todos estavam prisioneiros no reino das trevas, independente do número, da quantidade, do tamanho dos pecados que você praticava, porque todos pecaram. Pecado é um problema de todos. Não há ninguém que esteja isento desse problema chamado pecado. Então, o pecado é uma realidade que nós precisamos enfrentar. Mas muitos de nós, seres humanos, gostamos de mascarar a realidade. Não gostamos de encarar a realidade, principalmente quando a realidade é muito cruel, quando a realidade é muito incisiva.
A gente prefere suavizar a realidade. O pecado é um problema, irmãos. É um problema sério. E não dá para suavizar, não dá para mascarar. Ele é uma realidade. E não importa o tamanho do pecado, a sua consequência é a mesma. O resultado do pecado é o mesmo. E a Bíblia diz isso para nós: o salário do pecado é a morte. A Bíblia não diz que o salário dos grandes pecados é a morte. Diz isso? Não, ela diz que o salário do pecado é a morte. Então é um problema sério, que traz consequências, e que eu preciso encarar seriamente, não apenas construir uma visão de atenuação a respeito disso, não encarar essa realidade. Outras coisas que a Bíblia diz sobre o pecado. Abre em Isaías 59. Uma das mais sérias consequências do pecado. Isaías capítulo 59, versículo 1 a 4, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem o que, irmãos? Separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado me deixa longe de Deus, faz com que Deus encubra o rosto e ele não escute aquilo que eu digo, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Aqui o texto fala da realidade do ser humano. O ser humano tende para isso. Mesmo aqueles que dizem que são bons, mesmo aqueles que dizem que não cometem grandes erros, falam mentiras. No seu pensamento, imaginam coisas vãs. Então o pecado é um problema de todos nós. E a consequência, talvez das mais graves, seja esta separação de Deus. Fazem com que Deus não ouça aquilo que dizemos, não possamos nos aproximar de Deus. Cria uma barreira de separação. É o que diz a Bíblia a respeito do grande problema do pecado. E isso começou lá na origem de tudo. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 3. Veja como esse problema é antigo, irmãos. Gênesis capítulo número 3, versículo 23 e 24. Gênesis 3, 23, diz assim: O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Após o pecado, o homem foi expulso da presença e da comunhão que tinha com Deus. E o seu acesso à árvore da vida foi impedido. Por isso veio a morte como consequência do pecado. A árvore da vida não pode mais alimentar o homem para lhe dar vida eterna. Foi quebrado esse acesso, foi interrompido este acesso. E o jardim foi fechado. O lugar onde o homem tinha comunhão e intimidade com Deus, agora ele não tem mais acesso. Tudo isso fruto do pecado, que impediu e continua impedindo o nosso relacionamento com Deus. Esse é o grande problema do pecado. Veja mais o que diz a Bíblia em Efésios agora, capítulo 2. Outra afirmação contundente das Sagradas Escrituras. Efésios capítulo 2, verso 1, diz assim: Ele vos deu o quê? Vida, estando vós, o quê? Mortos. Aonde?
nos vossos delitos e pecados. Mais uma vez a Bíblia faz uma afirmação sobre a nossa condição antes de sermos beneficiados pela morte e pelo sacrifício de Cristo na cruz. Diz a palavra de Deus que Ele nos deu vida, porque estávamos mortos. O homem, enquanto está debaixo do efeito do pecado, está vivendo a morte que o pecado lhe proporciona. O salário do pecado é a morte. O homem está morto, embora pareça vivo, mas sua vida não tem sentido. Está morto nos seus delitos, morto nos seus pecados, morto na sua própria prática de vida. E a Bíblia diz que quando então reconhecemos o sacrifício de Cristo em nosso favor, Ele nos dá vida. Deixamos a morte de delitos e pecados e passamos para a vida. Então, a realidade do pecado é que ela nos tirou a vida. Pensamos no salário do pecado como algo futuro. Não, o salário do pecado é a morte. Então, um dia, a morte... Não. O salário do pecado é a morte, e esse salário já está sendo pago a muita gente. Nós mesmos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós mesmos já estávamos recebendo deste salário enquanto pensávamos que estávamos vivos. O salário do pecado é a morte, isso é uma realidade para os dias atuais. O homem que ainda permanece nos seus pecados está morto aos olhos de Deus, porque Deus nem o ouve, como vimos lá em Isaías 59. Aos olhos de Deus é como se ele não existisse, porque os pecados fazem separação entre ele e Deus. E esta era a nossa situação. Então, qual a solução para isso? Existe alguma solução? Existe algum recurso, algum artifício que o homem possa lançar mão para resolver o problema do pecado? A realidade que me afasta, que me mata, que me deixa nas trevas? Existe alguma alternativa para o homem por seus próprios meios? Alguns tentam. Alguns até chegam a reconhecer essa crueza da realidade humana e tentam, de alguma forma, ganhar para si algum crédito, tentando, de alguma forma, por boas obras, satisfazer a justiça de Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, no versículo 5. Veja como Tito é explícito, como Paulo é explícito ao falar com Tito. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo o quê? Sua misericórdia. Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo. É um ato de Deus a salvação do homem, não baseada em algo que o homem faz para merecê-la ou para conquistá-la. É um ato de Deus em relação ao homem. Ele nos salvou, mas ele observa, não por obras praticadas, por justiças que tenhamos feito, por coisas boas que tenhamos feito, para então merecer aquilo que Deus fez por nós. Ainda falando aos Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz no verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é o quê? Dom, presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não é por obras de nenhum de nós que conquistamos a graça. Graça é um favor imerecido, algo que Deus realiza em nosso benefício, mas que não depende de nenhum merecimento de nossa parte. Então, queridos, a solução para a realidade do pecado tão ruim que nós vimos aqui, só Deus pode prover para esse problema uma solução. Talvez alguém imagine que pela obediência a uma lei eu consigo resolver esse problema. Leia comigo Romanos 4,13. Está escrito em Romanos 4,13.
Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante o quê? A justiça da fé. Não é a lei. A lei também não pode salvar. A promessa que foi dada a Abraão não foi baseada na lei, porque como vimos até hoje pela manhã, Abraão é bem anterior à lei, mas foi baseada na justiça que vem da fé. Por isso a salvação é pela fé, não é por obras para que ninguém se glorie. É uma questão de acreditar e de receber aquilo que só Deus pode me dar, o perdão e a remissão completa dos meus pecados. Talvez alguém ainda imagine que por algum recurso humano você pode se livrar do problema do pecado. Talvez com alguma penitência, talvez com algum sacrifício da sua parte, você consiga se limpar do mal que o pecado te fez. A Bíblia diz que isso também é inútil. Abra comigo a Bíblia em Jeremias capítulo 2, versículo número 22. No livro do profeta Jeremias capítulo 2, verso 22, a palavra de Deus diz assim, presta atenção, irmão. Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. O que quer dizer isso? Ainda que eu me lave com o sabão mais poderoso, com o elemento químico mais poderoso para desfazer sujeira, ainda que eu me esfregue do jeito que eu quiser, com o que eu puder, ainda que tudo isso aconteça, a mácula continua ali. A mancha do pecado continua. Ou seja, o texto me diz que não há um recurso humano que possa ser utilizado para me livrar da marca que o pecado deixou em mim. E pecado, irmãos, pecado marca. Pecado é algo tão ruim que marca, porque me isola, me afasta de Deus, me leva para longe, produz a morte, me deixa no reino das trevas, como nós vimos aqui, e isso tudo marca a nossa vida. Sujeiras que são acumuladas ao longo da vida, e quanto mais pecado, mais sujeira. E não há sabão, não há potassa que possa lavar, não há nenhum tipo de recurso humano que possa tirar de nós a sujeira provocada pelo pecado. Então, a pergunta é, qual a solução? Como eu disse, irmãos, desde o início, a solução é Jesus. Foi Ele que instituiu a ceia para que a gente lembre de tudo isso, que a solução é Ele mesmo, de que aquilo que Ele fez, só isto poderia resolver o nosso problema. Não há outro recurso, não há nada que pudesse substituir o que Ele fez. Não havia outro jeito, outra alternativa, assim como não há outro caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pensa, queridos, quando algumas pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. O que significa isso? Significa que Jesus morreu à toa. Significa que tudo isso que Ele fez era apenas uma alternativa, não era a única alternativa. Significa que há outros meios. Quando alguém diz que é salvo porque faz boas obras, quando alguém diz que receberá o favor de Deus porque merece por suas atitudes, que não é tão ruim quanto os outros, o que está dizendo essa pessoa? Está dizendo que Cristo morreu porque quis, que não era necessário Ele morrer, que Ele não precisava passar por tudo isso que a Bíblia anunciava lá nos Salmos, tantos anos antes de sua morte. Que não era necessário Ele tomar o vinagre, não era necessário seu lado ser perfurado, seu sangue sair completamente, não era necessário suas vestes serem repartidas, Ele ser humilhado, despido, cuspido, nada disso era preciso. Quando alguém diz, todos os caminhos levam a Deus, ou minhas obras, meu bom comportamento podem me salvar. Irmãos, só em Cristo temos o perdão e a justificação.
Não há outra saída para o ser humano. Não há outra possibilidade de salvação a não ser Jesus Cristo. Leia comigo o que a Bíblia diz em 1 de João. 1 de João, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 10. Presta atenção nas palavras do apóstolo João. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha o que a Bíblia está nos dizendo agora. Que quando eu, de alguma forma, me acho justo, quando eu, de alguma maneira, acho que há outro caminho, acho que eu não sou tão ruim quanto os piores da humanidade, na verdade, o que estou fazendo Deus de mentiroso. Porque a palavra de Deus diz: todos pecaram igualmente e carecem igualmente da glória de Deus. O pecado é um problema que afeta a todos e o salário é o mesmo: morte, reino das trevas, afastamento, destruição. Quando eu digo que não tenho pecados, o que a Bíblia afirma é que eu estou, primeiro, enganando a mim mesmo. A verdade não está em mim. E segundo, e ainda pior, estou fazendo Deus de mentiroso e a sua palavra não está em mim. Mas graças a Deus pelo versículo 9, irmãos. Porque no versículo 9, a Bíblia nos dá a solução. A Bíblia diz: se ao contrário de todos esses pensamentos, de todas essas ideias erradas, se eu, ao invés de ficar pensando que sou bom, sou justo, que todos os caminhos levam a Deus, se eu começar a pensar, ao invés de começar a pensar que eu não sou tão ruim quanto as outras pessoas, se ao invés de tudo isso, eu reconhecer que sou um pecador e que por isso preciso me arrepender e preciso do sacrifício que Ele proporcionou para mim, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados. Talvez seja a coisa mais difícil para alguém, admitir que está errado. Admitir que tudo aquilo em que acreditou a vida inteira, tudo aquilo que afirmou, tudo aquilo que disse, está errado. Talvez seja muito difícil para alguém que costuma dizer todos os caminhos levem a Deus, ter que admitir que ela é pecadora e que precisa de Jesus, e confessar os seus pecados. Aquele que faz boas obras e que acha que elas são o suficiente para salvá-lo, talvez seja muito difícil para essa pessoa admitir, confessando que ela é pecadora e que mesmo fazendo coisas boas que ela deve fazer, ela não consegue limpar o seu pecado. Mas a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é o que, irmãos? Ele é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda aqui é qualquer uma injustiça, qualquer pecado, qualquer erro, qualquer falha, se confessarmos os nossos pecados. Confessar, meu irmão, é concordar com Deus a respeito do que Ele já sabe sobre você. Ninguém que confessa está contando uma novidade para Deus. Você vai dizer assim: Deus, olha, eu vou confessar, eu fiz uma coisa errada hoje. Aí Deus vai dizer: mesmo, meu filho? Puxa, não sabia. Se você não me conta, eu não ficava sabendo. Você acha que é assim, irmão? Não é. Deus sabe de tudo. Mas quando eu confesso, eu digo para Deus que eu concordo com aquilo que Ele já sabe sobre mim. E digo para Ele que eu concordo também com a sua justiça, que diz que o salário do pecado é a morte. Quando eu confesso, eu digo para Deus: eu mereço a morte. Eu não mereço misericórdia. Eu não mereço prêmio, eu não mereço palmas, eu não mereço. Eu mereço o que o Senhor determinou. Mas Ele é fiel e justo para me perdoar. Por quê?
Porque aí entra a morte de Jesus. Para a justiça ser feita, alguém tem que morrer. E morreu Jesus no meu lugar. E eu digo, Senhor, eu recebo essa morte no meu lugar. Eu creio nessa morte no meu lugar. Eu merecia ela, mas eu confesso os meus pecados. E eu creio que o Senhor Jesus me substituiu naquela cruz. Então os nossos pecados são removidos, irmãos. São quitados, são pagos, são remidos. Para a gente terminar, leia comigo Isaías capítulo 38, versículo 17 ao versículo 20. Isaías capítulo número 38, verso número 17 até o verso 20. A palavra de Deus diz: Eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. O Pai fará notória aos filhos a sua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Que declaração maravilhosa, irmãos, do salmista que reconhece o seu pecado, que sabe que não haveria outra possibilidade a não ser um ato de Deus em seu favor. E ele diz exatamente a respeito disso aqui. O Senhor amou a minha alma e a livrou da cova da corrupção, porque lançou para trás de ti todos os meus pecados. Os pecados foram feitos, foram praticados, mas Deus agora não me olha através deles, porque Deus os lançou para trás dele mesmo. Os pecados que antes faziam separação entre mim e Deus, Deus, pecado, eu, Deus pegou e agora jogou para trás de si. Agora não tem mais separação, você está entendendo? Agora Deus me olha não através do pecado, mas Ele me olha através do sangue de Jesus que foi derramado para a remissão dos meus pecados. E agora eu posso louvá-lo, coisa que antes não podia. Você viu o que o salmista disse aqui? Antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E esse salmista dá aqui uma explicação muito interessante, dizendo que os mortos não louvam ao Senhor. Na verdade, os mortos não fazem nada. Os mortos não podem fazer nada. Nem podem ser remidos depois da morte. Está escrito nas palavras do profeta Isaías que a hora de decidir é agora. A hora em que eu ainda posso dizer a Deus sobre os meus pecados, que eu ainda posso confessá-los, é enquanto estou vivo. Porque aí também poderei louvá-lo, porque depois da morte, nem confissão e nem louvor. Depois da morte, não há alternativa, não há solução. Mas o Senhor morreu por nós. Quando celebrarmos a ceia, vamos lembrar do que Ele fez. Morreu em nosso lugar. Deu o sangue, deu o corpo, para que eu e você recebêssemos vida. Saíssemos da morte para a vida. Tudo isso feito pelo Senhor. O que eu preciso fazer? Reconhecer isso. O que eu preciso fazer? Confessar isso. Confessar os meus pecados. Confessar que Jesus é o Senhor e o Salvador da minha vida. E o único que pode me salvar. E fazer isso enquanto estiver vivo. Porque morto não fala e morto também não canta. É hora de confessar Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai querido, a tua palavra foi ministrada a nós essa noite.
nos falando de verdades preciosas que todos precisamos conhecer. Verdades que libertam do erro, do engano e que podem nos trazer para a tua maravilhosa luz. Por isso, Deus, através do Espírito Santo, ministra esta verdade aos corações.